Gostaria de saudar a todos com o amor e a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Gostaria de saudar a igreja que vai morar no céu, com amor ágape, com amor incondicional e a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu peço que abram suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 a seguir. Amém? Saudar a todos que nos ouvem através do Facebook. Que Deus esteja abençoando a todos. A palavra do Senhor nos ensina assim mais uma vez nessa noite. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transportem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai nosso, abençoa, meu Deus, cada pessoa, meu Pai amado, que recebe a Tua palavra neste momento e que ouvirá a Tua palavra no futuro através da internet, meu Senhor. Que os corações se rasguem e que os ouvidos do coração, meu Deus, sejam abertos nessa noite. E que eles, meu Deus amado, sejam o que a Tua palavra diz que serão, meu Deus. Adoradores que crerão naquilo que não veio. Que crerão, meu Deus, no Teu compromisso para a Tua igreja, meu Senhor. E mais uma vez eu tomo posse de Mateus 10:20, que diz: quem falará por vós, não sois vós, mas o Espírito Santo de Deus que está em vós. Glórias e glórias ao nosso Pai nosso. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amados, orando ao Senhor para este último domingo do ano, Deus nos deu esta palavra para que nós sejamos encorajados, amados. Muitos dizem:
2020 é um ano para ser esquecido. Será, irmãos, que 2020 é um ano para ser esquecido? Amados do Senhor, a palavra nos diz que nós temos tesouro em vasos de barro. Eu creio que o ano para ser esquecido, irmãos, é o ano que muitos perderam o tesouro. Como o próprio Davi, ele diz no Salmo 51: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Esse é o tesouro que cada um carregamos, independente do ano, irmãos. É o tesouro mais valoroso que cada um pode carregar. E em 2020 nós tivemos perdas. Foi um ano difícil. A Bíblia nos relata, amados, que tem anos difíceis, mas nos relata que todos aqueles que creram em Deus venceram anos difíceis. Todos aqueles que entregaram a sua vida a Deus venceram anos difíceis. E creio eu, pelo poder do Espírito Santo, irmãos, que neste ano difícil muitos se aproximaram de Deus, muitos tiveram uma intimidade com Deus que os outros anos não trouxeram. E Deus permite, irmãos, anos difíceis para nos alertar, para nos aproximar dele, para que haja um despertamento daqueles que ele não quer que se perca, irmãos. A igreja do Senhor. Mas muitos continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, como se o ano de 2020, a dificuldade do ano, foi só mais uma dificuldade. E aí as pessoas já têm toda a expectativa para 2021, como se o ano de 2021 fosse o ano da bênção. Como muitos profetizaram, amados, para 2020, se despedindo de 2019, dizendo que não queria meia com 2019. É uma tendência do ser humano, irmãos. E muitos já estão dizendo, né? Tchau 2020, que 2021, lógico que nós temos que ter esperança de dias melhores, amados. Mas não devemos colocar nossos corações no ano, mas no Deus que está em todos os anos em nossas vidas. Seja ano difícil, seja ano fácil, irmãos, o nosso Deus, Ele está em todos os anos. Não se preocupe com o amanhã, porque Deus já está lá. A Bíblia nos ensina, amados, que para cada dia tem o seu mal. E aí já tem gente criando expectativa, ansiedade. Está vindo a cura. Deus te sustentou até aqui, amados, com a sua destra, com a sua mão. Foi Deus que te guardou até aqui, irmãos. Então por que o desespero? Por que, amados, colocar uma expectativa na solução de homens, se o nosso Deus tem nos guardado? E muitos querem esquecer. Só que a Bíblia, amados, nos anos difíceis do povo escravizado no Egito, Deus, Ele traz ensinamentos e ordens para aquele povo não se esquecer daquele tempo difícil. Sabe por quê? Porque não devemos esquecer dos tempos difíceis? Porque no tempo difícil, quem nos sustentou foi Deus. Glória a Deus. Quem nos trouxe até aqui é Deus. Amém. Então Ele dá uma ordem para aquele povo: olha, quando vocês estiverem comemorando a Páscoa, eu quero que vocês comam ervas amargas, para se lembrarem do tempo em que
vocês passaram escravizados no Egito. Eu quero que vocês se lembrem, Deus está trazendo para nós nesta noite. Eu quero que vocês se lembrem, que não se esqueçam que em 2020 foi eu que sustentei vocês, foi eu que guardei vocês até aqui e vou continuar guardando até onde eu quiser. Aleluia, glória a Deus. É isso, irmãos, que nós devemos confiar no Deus que nos guarda, independente das tribulações, atribulados, amados, mas nunca desanimados, perseguidos, irmãos, mas nunca devemos desistir, amados. Nunca nosso Deus nos abandonou em nenhum momento. Em nenhum momento Ele nos abandonou, irmãos. No ano difícil de Daniel, na cova dos leões, Deus estava lá com Daniel. Ele não abandonou Daniel, por mais que fosse um momento difícil, momento que muitos crentes cristãos hoje pediriam para fugir, pediria: Senhor, me livra dessa cova do leão. Por quê? Porque nós não temos a fé de que Deus está lá. E Deus está, irmãos. O Deus de Daniel, Ele está lá em 2021. Amém, glória. Ele está lá para nos dar livramento, para nos dar direcionamento, para nos dar, irmãos, o que nós precisamos para continuar nos seus caminhos. Ele está lá para isso, amados. E na prova de José, irmãos, quando José, ele decifra os sonhos, José fala de anos para o faraó. O sonho de faraó era 7 anos de fartura e 7 anos de muita seca e miséria, amados. E aí? Como o nosso coração recebe uma profecia dessa? Porque todo mundo quer ouvir que 2021 vai ser bênção, que vai ser ano de cura, que os homens inventou a vacina e isso. Quem não quer ouvir isso? Mas, irmãos, o ano de 2021 deve ser um ano, amados, que nós buscaremos nos aproximar mais de Deus do que nos aproximamos em 2020. Amém. Glória a Deus. Independente dos acontecimentos, cada ano que passa, se você não se aproximou, ou se aproximou até uma quantidade, busque mais. Aleluia, Deus. Eu costumo dizer sempre, amados, quanto mais busca, mais intimidade com Deus. E é por isso que José, ele tinha intimidade com Deus, porque ele buscava, ele se entregava a uma obediência a Deus 24 horas por dia, irmãos. Ele buscava, amados. E aí, se você recebesse essa profecia, talvez você falasse: Deus, afasta esses 7 anos, eu repreendo os 7 anos de miséria e só quero de fartura. Não foi assim que José orou, amados. Não foi isso. E José, ele diz: como o sonho se repetiu 2 vezes, já está decretado por Deus. Tem coisas que já está decretado por Deus, amados. Mateus 24, Jesus, ele traz uma profecia que nos fins dos tempos haveria guerras, rumores de guerras, pestes e pragas. Nós estamos vivendo uma peste mundial, irmãos. Mas pensando, você já pensou o que Deus quer de você neste período? Tem pessoas que não pensou nisso ainda. Tem pessoas que não se preocupam com o que Deus quer tratar com a humanidade neste período, irmãos. Continua visando comprar o seu carro, comprar a sua casa, o seu sítio, um melhor emprego. Isso, irmãos, não é errado, mas o errado
é não se perguntar o que Deus quis falar com o homem durante essa pandemia. O que Deus quis tratar comigo no ano de 2020. Ele quer que eu seja um homem ou uma mulher melhor. Ele quer que eu veja que tudo que está escrito na sua palavra é real. Porque no ano de 2020, irmãos, nós vivemos caminhando sobre a Bíblia, o princípio das dores. E é ilógico, amados, porque pela lógica do homem, era para ser tempos melhores. A tecnologia está desenvolvendo mais, né? Estamos tendo máquinas que produzem mais alimento, mas não deixa de ter fome. A Bíblia também relata que haveria fome. Pela lógica, não teria fome. Nós estamos desenvolvendo, somos tecnologicamente mais avançados, mas humanamente, irmãos, estamos regredindo como ser humano. E a pandemia é Deus dizendo: ei, alerta, desperta tu que dormes, desperta, igreja do Senhor. A minha promessa é real, o meu compromisso contigo é real. Não fique querendo fugir das perseguições. Não adianta você estar na bonança sem Deus, amados. É melhor estar no deserto com Deus. Não adianta, amados, você fugir da pandemia se você não estiver com Deus. Não adianta, amados, você tem que estar com Deus na pandemia, fora da pandemia, em tempos difíceis, no deserto, no paraíso. Não abra mão da presença de Deus. Aleluia. Não abra mão, amados. É como Davi disse: eu não abro mão da tua presença. Não abra mão da presença de Deus, igreja do Senhor. Mas as pessoas estão indo pelo caminho contrário. Entraram no desespero, pensando no contrário. Sabe qual é o contrário? Meu Deus, e nessa pandemia, se eu não comprar meu carro, eu não vou comprar mais. E se essa pandemia me atingir, meu sonho não será realizado. Quem tem Deus, irmãos, sonha sabendo que Deus está no controle do teu sonho. Amém. Deus está no controle do nosso sonho, irmãos. O que é da carne é da carne, e o que Ele nos dá para realizar, Ele vai, irmãos, nos orientar para alcançarmos e chegarmos lá. Amém? Então, amados, nós devemos orar para Deus nos fortalecer nessa pandemia, nos dar sabedoria nessa pandemia, para nos ajudarmos em 2021 mais do que nos ajudamos em 2020, vencermos os nossos medos e continuarmos amando o próximo. Foi isso que José fez, amados. No ano de bênção, ele colheu todas as bênçãos, ele colheu a lavoura, fez celeiros. Naquele tempo difícil, sem tecnologia, ele fez o que no tempo tecnológico não consegue fazer. Esses dias eu vi uma notícia, irmãos, que o povo estocando alimento perdeu muito alimento. E a Bíblia diz que José não perdeu um só grão. Glória a Deus. É porque ele estava seguindo a orientação de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nos tempos de fartura, siga a orientação de Deus para lhe garantir nos anos difíceis, amados. Siga a orientação de Deus para você continuar em pé nos anos difíceis. Amém. E assim é o ensinamento que José nos dá. Nos 7 anos de fartura, ele não falou: Deus, eu agora colhi os de fartura, agora afasta de mim os 7 anos de seca e de miséria. Não. Ele, irmãos, estava confiante. Sabe por quê? Porque a confiança de José é que o Deus que estava na fartura e ele está na miséria, orientando ele, guardando ele. E
E assim, amados, é as nossas vidas. No ano de fartura, no ano de bonança, Deus está conosco. E no ano de pandemia, no ano de dificuldade, Deus está conosco. Amém. Glória a Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos orienta, irmãos. Então não tema o ano, tema se afastar de Deus. Fique temente quando as tribulações dessa vida, os problemas dessa vida tentam te afastar de Deus, irmãos. João 16:33 diz: para que em mim tenham paz, neste mundo terão aflições, contudo, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham de bom ânimo, irmãos. Aleluia, Deus. Não adianta, amados, eu lhe dizer que 2021 vai ser só bênção. Se Jesus está dizendo que nós teremos aflições, mas Ele está dizendo, ó, eu tenho dito isso para que tenham paz. Devemos ter paz, irmãos. Ele está dizendo, olha, se o ano de 2021 for de seca, Deus proverá o alimento. Se o ano de 2021 for de guerra, com Jesus nós seremos o seu canal de paz. Amém. Nós levaremos a paz, espalharemos a paz, multiplicaremos a paz. Então não temam o ano, amados. Se encha de Deus e você será um multiplicador da paz, um portador da paz. Se o ano, irmãos, for de ódio, com Jesus nós levaremos o amor de Jesus. Nós multiplicaremos o amor de Jesus. Não só no ano que vem, mas todos os anos da nossa vida. Nós somos chamados, escolhidos para multiplicar o amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não da boca para fora, irmãos, mas com atitudes, meu irmão. Vamos ter atitudes de amor de Jesus. A igreja se faz, irmãos, o chamado de Jesus é dentro e fora da igreja, amados. Uma coisa não anula a outra. Você está aqui não te anula de você servir lá fora. E você servir lá fora não te anula de vir adorar o Deus que colocou esse amor no teu coração. De adorar o Deus que te sustentou até aqui, que te guardou até aqui e que tem falado conosco. Então, amados, se o ano for de pandemia, for de problemas de saúde, irmãos, com Jesus nós teremos o bálsamo da cura. Amém. Glória a Deus. Nós teremos o bálsamo da cura, porque Jesus, irmãos, é a cura. Jesus é o bálsamo perfeito para qualquer tempo, para qualquer época. Há poder sim no nome de Jesus. Você crê, irmãos? Paulo ele diz, está escrito, criei, por isso falei. Eu estou falando porque eu creio. E quem crê glorifica a Deus. Quem crê fala, irmãos. Você fala do que você crê. É por isso que ele diz, criei, por isso falei. Um filósofo ele disse, penso, logo existo. Então criei, por isso falei, amados. Se você crê, você fala. É porque você fala, você crê. E as pessoas vão te dizer, rapaz, tu está enjoado, como a pastora falou assim, vão te perseguir, vão te dizer. Quando você dizer assim, ó, Jesus está dizendo que o caminho não é esse. Jesus está dizendo para não entrarmos em aflição e nós amarmos o nosso próximo, mesmo em anos difíceis, mesmo em ano em que nossas despensas estejam vazias, irmãos. O ensinamento de Jesus é para compartilhar. Ele não diz para nós compartilharmos só na abundância, irmãos. Devemos compartilhar sempre. Devemos nos entregar sempre, irmãos. E nisso, o que Jesus fez conosco, devemos falar.
Creia e fale. Creia e fale. Crie, por isso falei. Paulo diz aos coríntios. Os coríntios eram uma igreja difícil, irmãos. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo que as pessoas precisam ver Jesus em nós. Precisam, amados. E ele diz: o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, façam que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Ele está dizendo: façam que transbordem as ações de amor. Irmãos, ações de amor uma vez no ano não é transbordar. O ano tem, em sua maioria, 365 dias. Se você faz uma ação de amor uma única vez, como é que você transborda, irmãos? Você tem que transportar esse amor todos os 365 dias do ano. E assim você transportará o amor de Deus. Você multiplicará o amor de Deus. A graça de Deus será multiplicada, irmãos. E se todos esses problemas, irmãos, que foi citado aqui, você ainda pensar em algum desespero, lembre-se que com Jesus não tem problema, tem solução. Jesus é a solução para os problemas. Não tem problema que Jesus não solucione, irmãos. Não tem problema. Ainda, amados, que os nossos olhos não consigam ver, mas Deus resolve. Tenha certeza que Ele está com a tua causa. Se você não conseguiu neste ano, irmãos, é porque Deus, Ele tem um tempo para um aprendizado em nossas vidas. E se o tempo foi 2021, a tua bênção chegará neste tempo. Os teus problemas serão resolvidos neste tempo. E se não for, amém. Continue aguardando, continue confiando, continue esperando. Não perca a esperança em Jesus. Glória a Deus. Amados, e se todos os problemas, se o ano ultrapassar todos os limites, e aí, pastor, o que é que a gente vai fazer? Se tudo vier de vez, o que acontecer se os limites humanos estão ultrapassando os nossos olhos? Se estamos vivendo um tempo onde tudo e todos ultrapassam os limites e as coisas, os acontecimentos naturais, terremotos, grandes tempestades, amados, o que é que faremos? Continuaremos confiando em Jesus. Amém. Continuaremos, irmãos, testemunhando os milagres de Jesus. É para este tempo, é para tempos difíceis que Deus preparou os milagres dele, irmãos. É quando o mundo está em desespero e quando todos os limites humanos fogem do controle humano, Deus entra com seu milagre. Aleluia. Nós seremos testemunhas do milagre de Jesus. Amém, Deus. Como nós testemunhamos, amados, milagres de Jesus neste ano 2020. Pessoas que a medicina diziam que não ia suportar a pandemia, estão de pé. Glória a Deus. Estão de pé. E contrariou a medicina, irmãos. Porque é como a pastora deu o testemunho aqui, irmãos. Os filhos de Deus vai no tempo de Deus. Aleluia. É quando Deus chama. Não é a pandemia, irmãos, que vai tirar o tempo de Deus das nossas vidas, amados. Uma pessoa de 94 anos, Deus colocou de pé. É um milagre, irmãos. Em tempo de pandemia, em tempo de pessoas mais jovens descendo a sepultura, é um milagre. Eu testemunhei um milagre, irmãos. Meu primo, ele aproximadamente 38 anos, ele foi acometido com coronavírus. Ele foi dar socorro ao pai, ajudar o pai mais velho do que ele sarou e ele ficou mais de 60 dias internado.
E nos primeiros dias difíceis, porque afetou o seu rim, e ele teve que fazer hemodiálise internado lá. E aí o médico falou assim: vocês são cristãos? Falou para minha prima, ela colocou o áudio para a família de todos os lugares, né? São Paulo, aqui na Bahia, de todos os lugares, a gente ouviu o áudio. Vocês são cristãos? Então, vocês orem ao Deus de vocês. E aí, muitos que não criam, que não conhecem o nosso Deus, entraram em desespero, amados. E pelo Espírito Santo de Deus, eu falei para a minha família, amados, o médico não mandou orar. Então vamos orar. Vamos crer no milagre. Glória a Deus. E nós cremos no milagre, nós vimos o milagre acontecer, irmãos. E para a glória de Deus, ele está de pé hoje. Aleluia. E é um milagre de Deus, amados. Anos difíceis é para contemplarmos milagre de Deus. E nós, quantos milagres contemplamos? E as pessoas esquecem o ano. É um ano para esquecer. Tem pessoas, amados, que nasceram em 2020. Eles vão esquecer desse ano. Os pais se alegraram em 2020. Tem pessoas que colheram esse milagre em 2020. O que foi o pior ano para alguns é ano de alegria para outros. Então não podemos, amados, colocar nossa confiança no ano. Você que nos ouve não pode colocar a sua confiança no ano que está por vir. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém. E Paulo ele disse: assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mais no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno, irmãos. Se irmãos nossos desceram à sepultura no ano de pandemia, eles desceram com Cristo, irmãos. Creia, desceram para a eternidade. Desceram à sepultura para a eternidade. São os primeiros que Jesus ressuscitará, amados. Glória a Deus. Segundo a sua palavra, Jesus não estava mentindo. Serão os primeiros a serem ressuscitados, irmãos. Então por que a tristeza? Porque nós colocamos os nossos olhos nas coisas deste mundo, no tempo deste mundo. Nossos olhos, irmãos, têm que ser abertos para a eternidade. Se você está com o teu olho aberto só para 2021, abra o teu olhar para a eternidade. O teu olhar da fé para a eternidade, irmãos. Abra o teu olhar para a eternidade. E se você ainda não foi impactado pelos acontecimentos, irmãos, que Deus permitiu para nos despertar, desperte enquanto há vida. Desperte, igreja. Se coloque diante do Senhor. Nós temos que viver como se Jesus chegasse agora. E já imaginou se Jesus chegasse agora e você dissesse assim: Jesus, agora? Nem esperou terminar o ano. A gente acha que Deus vai esperar. Tem muita gente assim: oh Deus, espera terminar o ano para eu ir. Eu tinha tantos planos para 2021. Abre os teus olhos para a eternidade, irmãos. E se Jesus chegar agora, diga: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Diga para você mesmo: eis-me aqui. Amados, faça como Davi no Salmo 51. Este ano é para você pedir: Senhor, me limpa com esopo, me purifica. O esopo, irmãos, era tipo um algodão, uma planta que ele absorvia as coisas. Então as pessoas usavam para encharcar, né? Quando encharcou de sangue, passou nos umbrais das portas, foi um esopo.
Naquele tempo não tinha ainda o algodão que a gente tem hoje. Usava essa ponta, o sopro. E Davi ele pede: me limpa com sopro. Porque para tirar toda a sujeira, mas então reflita, enquanto você tem vida, e se purifique diante do Senhor. Busque mais a Deus, se entregue mais a Deus, amados. Aleluia. Romanos 8:37 ele diz: em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós só somos mais do que vencedores por meio de Jesus, irmãos. Só assim somos mais do que vencedores. Só assim venceremos, irmãos, qualquer tempo em nossas vidas, seja ele de bonança, seja ele de dificuldade. Ser tu uma bênção. Amém. Glória. Para a glória de Deus, ser tu uma bênção em 2020, em 2021, em 2022. Ser tu uma bênção. Aleluia. É esse o chamado de Deus para todos os anos de nossas vidas, amados. Ser tu uma bênção, e você colherá as bênçãos do Senhor para a tua vida. Aleluia. E só em termos o tesouro de Deus, como vasos de barro, irmãos. Vaso de barro se quebra fácil, irmãos, mas com o tesouro de Deus dentro de nós, somos mais do que vencedores. Aleluia. Guarde esse tesouro, irmãos. Glória a Deus. Guarde esse tesouro até que Jesus venha. Creia e fale do amor de Deus. Creia e fale. Creia. Não creia e guarde segredo, irmãos. Quem está guardando segredo, amados? A Bíblia nos ensina: crie, logo falei. Creia. Ainda que as pessoas digam que você está sendo abusado, que você só fala de Deus, a Bíblia nos ensina: o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Aleluia. Você vai lembrar de Deus. No seu trabalho, você vai falar de Deus. Quando alguém estiver fazendo algo que desagrada a Deus, você vai falar. Você não temerá, irmãos, porque você é luz naquele lugar. E essa luz não pode ficar em 2020, irmãos. Ela tem que passar para 2021, 2022. Essa luz tem que passar, amados, até o chamado do Senhor em nossas vidas. Essa luz tem que brilhar, amados. Porque se nos escondermos, se nos calarmos, os anos serão de trevas, de escuridão. Porque quando a luz se esconde, irmãos, as trevas aparecem. E esses aqui serão os piores anos de nossas vidas. Então, deixa a luz que o Espírito Santo colocou em você como um vaso de barro. Deixa brilhar, amados. Aonde você chegar, que você seja conhecido pela luz que brilha dentro de você. Essa luz é Jesus, irmãos. Essa luz é Jesus, mas você precisa abrir a tua boca e testemunhar para a glória de Deus que Jesus brilha dentro de você, que Jesus brilha dentro de mim. Aleluia. Então diga para o seu irmão, amados: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. E todos os anos, amados, faremos a diferença aonde nós estivermos. Se formos bênção do Senhor. Glórias e glórias ao nosso Pai nosso. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, para nossas vidas. Que nós tomemos posse e continuemos a caminhada com Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Que Deus abençoe a todos que abriram os ouvidos do seu coração, irmãos, para que essa palavra penetre
reflita. Deus quer que você ame mais, que você perdoe mais, que você se entregue mais. Se você ainda não foi tocado, amados, pelo mover de Deus, abra os teus olhos da fé, irmãos. Aleluia. Abra os teus olhos da fé. Tem pessoas que dizem assim: eu estou esperando Jesus me tocar. Está esperando o que mais? Nós estamos vivendo a Bíblia em 2020. Nós estamos sendo testemunho dos princípios das dores, amados. Tenho certeza disso. Então não brinque. Se entregue de todo o teu ser, de todo o teu coração, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Esteja preparado. Esteja preparado, igreja do Senhor. Eu repito o que a pastora falou: eu não quero ir para o céu sozinho, irmãos. Eu quero contemplar. A maioria, amados, ou todas as pessoas que passou pela minha vida, eu quero contemplar no céu, irmãos. Eu quero contemplar, amados, e dizer: nós fomos mais do que vencedores. E nós somos mais do que vencedores. Porque os vencedores, irmãos, eles não procuram os prêmios terrenos. Ele está de olho desse prêmio no céu. O mais do que vencedor, ele chega no céu, irmãos. Ele vive para alcançar o céu. Os seus sonhos estão no alto para alcançar o céu. Está direcionado para o alto, irmãos. Se você almeja um transporte, você almeja para a sua família e para ajudar o irmão. Se você almeja um emprego, amados, é para você partilhar o pão. Se você almeja uma empresa, é para você gerar empregos e ser bênção. Se você almeja uma profissão, é para Deus te usar como um canal de bênção naquela profissão. Pense, irmãos, viva para Deus, testemunhe para a glória de Deus. Nada te impede de ser bênção de Deus, irmãos. Só você mesmo. Só você mesmo. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu me entrego. Eu quero mais de Ti. Não tem, irmãos, como se aproximar de Deus e não querer mais. Se você não quer mais se contentar com a distância que está entre você e Deus, se essa distância é boa, irmãos, se aproximando, eu te garanto, a Bíblia nos garante que é muito melhor estar cada dia mais próximo de Deus. Então se entregue, independente do ano, se aproxime mais de Deus. Ame mais a palavra de Deus, amados. Desperta o teu chamado para a tua vida. Não deixa, irmãos, nada nem ninguém, as tribulações, as perseguições, nada tirar o foco do chamado de Deus para a tua vida. E tudo irá bem, irmãos. Tenha certeza que tudo irá bem. Assim como José, ele deu graças em todo o tempo, você também dará graças em todo o tempo. Assim como Deus, irmãos, levantou um homem sábio, um homem temente a Ele, Ele continua levantando os seus no nosso tempo. Ele continua falando em nosso meio, amados.
milagre, presenciar o milagre. Mas quando a dificuldade vem, quer desistir. Não desista. O milagre de Deus é real, irmãos. Ele acontece nos tempos difíceis. Ele acontece na impossibilidade humana. O milagre de Deus acontece. Mas ore, irmãos. A oração com fé é a nossa ponte para alcançarmos o milagre de Deus. Ore com fé. Se entregue e você alcançará o milagre de Deus. E o maior milagre de Deus para nós, irmãos, é termos Jesus, o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. E tomarmos posse disso, desse tesouro que está dentro de cada um de nós. Aqui está no plural, irmãos. Vocês são como vasos de barro, com tesouros dentro de vocês. E o tesouro é o Espírito Santo de Deus, amados. É o maior tesouro da face da terra. Amém? Que Deus abençoe a todos que nos ouvem. Que Deus faça a diferença na tua vida, irmãos. Independente do ano, lugar, a diferença é feita com Deus.